dicas para uma entrevista. Essa aula aí, muitos de vocês estão até um pouco ansiosos, que isso não pode acontecer, temos que cortar a ansiedade, para a gente poder falar um pouco sobre entrevista individual. Ponto fundamental é o seguinte: a apresentação é tudo. Deu para perceber no look, né? A apresentação é tudo, ou seja, só que também não adianta também querer inovar o guarda-roupa, chegar no dia lá, falar, vou fazer entrevista e me preparar de tal maneira que eu vá lá e comece o quê? A comprar uma camisa, um terno, um paletó, uma gravata para ir lá no dia. Isso daí não combina. Interessante é você ir com uma roupa que você já tem, limpa pelo menos, né? Não suja, e que seja o quê? Uma roupa adequada para o momento. Lá vai ser uma entrevista de emprego, onde você vai estar conversando com um psicólogo para falar um pouco das suas características profissionais, um pouco da sua vida pessoal, um pouco da sua vida sentimental e como você é no trabalho, tá ok? Pontos fundamentais que a gente tem que ter aí, que é importante, é o seguinte: como vou falar com esse psicólogo? Como que eu vou conversar com ela? Né? É um momento difícil, todos nós ficamos difíceis, aliás, todos nós ficamos um pouco nervosos, dá um friozinho na barriga, só que a gente tem que conseguir entender isso e trabalhar em cima desse momento que é importante pra gente. É um momento que eu vou conseguir passar todo o meu conhecimento profissional durante 4, 5, 10 minutos de entrevista. Ou seja, é pouco tempo para um psicólogo poder me conhecer, mas eu tenho que passar as coisas importantes que eu acho que é interessante e que o psicólogo acha que é interessante para a gente poder conversar e ele entender o que eu quero da empresa e eu também tenho que entender também o que a empresa quer de mim. O problema de alguns candidatos é o seguinte, que eles chegam lá e eles querem falar o que eles querem, aquilo que eles acham interessante. Não é assim. Você primeiramente tem que saber o que a empresa é. No caso da Polícia Militar, você pode acessar o site da Polícia Militar, que é o www.policiamilitar.sp.gov.br, e interesse um pouco mais sobre o que é PM, o que é o PROERD, o que é o policiamento comunitário, as ações comunitárias da Polícia Militar, quem é o comandante geral, qual o foco, o que eles estão desenvolvendo, quais são os projetos sociais ligados nessa área. Após eu conhecer um pouco a Polícia Militar, aí sim eu vou fazer um pouco do juízo da empresa e vou ver o que eles querem para poder me adequar àquelas exigências feitas pela Polícia Militar. Porque o processo seletivo nada mais é que eu quero verificar se o candidato tem os requisitos que o Comando Geral da PM quer, correto? Ou seja, o que eles estão querendo? Querem um policial militar comunitário, uma pessoa que converse, se comunique. Isso eu comentei um pouco sobre na outra aula, mas nessa aula a gente vai trabalhar um pouco mais especificado, se aprofundando nesse assunto. Outra dica importante para vocês na fase da entrevista é vocês chegarem 1 hora antes, 1 hora e meia antes no local onde você vai fazer essa entrevista ou os testes, para você já se habituar com o local. Ir no banheiro, tomar uma água, ficar preparado, ficar aguardando, porque se você chega correndo, atrasado em cima da hora, e você se identifica na portaria lá do painelão da Polícia Militar, entrega o RG, sobe correndo as escadas, ou pega o elevador com medo de chegar atrasado, quando você sentar, imagine só como será. Você sentou todo cansado, suado, e a psicóloga chega lá e fala seu nome, fulano de tal, aí você tem que levantar e ir lá. Imagine como você vai estar, como vai estar seu corpo, o sangue correndo, a adrenalina, o nervosismo, isso tudo influencia diretamente na entrevista e nos testes aplicados. Ou seja, um candidato prevenido vale por 2, chega 1 hora no mínimo antes, descansa lá sentado olhando, reflete sobre seus atos, reveja o conceito do que é entrevista, faça uma pequena entrevista consigo mesmo para o quê? Afinar as ideias. Pô, ela pode me perguntar isso, eu vou responder tal coisa. Pô, ela vai me perguntar com quem eu moro. Tranquilo, eu moro com minha família, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2, uma irmã, a Márcia, eu tenho o Pedro, a Márcia é mais velha que eu, o Pedro é mais novo, eu sou do meio. Então você já tem que dar uma afinada no que você vai falar lá dentro. E com calma, repassar isso mentalmente, mas com calma para você ficar mais tranquilo. Não chegar em cima da hora. Chegando lá no local, o que você tem que fazer? Após você já arrumar uma cadeira para você sentar, evitar conversar com os candidatos. Especialmente aqueles candidatos que sabem tudo do concurso, aqueles que já conhecem o psicólogo, conhecem os testes, conhecem tudo do concurso. Sabe aqueles candidatos que reprova, e você vai ficar lá do lado dele escutando o que? Baboseira, essa é a verdade. Porque ele não tem nada para agregar de valores construtivos para você. Não um descarte, porque é um ser humano, mas você tem que evitá-lo para você não ficar escutando
besteira. Ficou quieto no seu canto, começou a refazer lá totalmente lá suas perguntas e respostas. Vai chegar um momento que a psicóloga vai te chamar. Esse momento você levanta, já logo de primeiro momento demonstre energia, determinação. E quando ela falar seu nome, Márcio da Silva, aqui senhora. Fale com uma voz firme, segura. Levanta, vai até ela, acompanha ela, vai na sala. Pare de falar, pare de pensar, pare de imaginar, pare de escutar os seus amigos falando. Ah, ela mandou abrir a porta, ela mandou fechar, ela mandou sentar, não mandou. Eu olho no olho dela, eu não olho. Gente, é uma entrevista de emprego, onde a polícia militar quer saber se você tem o potencial para servir lá dentro. Ingressou, entrou, sente-se, peça, dá licença, educação total, lá não é sua casa, não fica com as pernas abertas. Tem candidato que chega lá e abre a perna, tem outro candidato com vergonha, fecha a perna inteira. Tem candidato tão robocop que ele coloca as duas mãos em cima assim da perna e fica fazendo entrevista com ela direto, durante 10 minutos com a mãozinha na perna. Outros colocam a mão e travam, desse jeito. Outros fazem assim. Ou seja, fique tranquilo. Imagina que você está conversando com uma pessoa, que lá é um ser humano que está do outro lado lá, né? Fazendo aquele feedback de uma conversa, né? E você tem que ficar tranquilo. Chegar e falar, opa, calma aí, é uma entrevista. Sentei, ela vai começar a perguntar. Logicamente, se você já fez o concurso com a Polícia Militar de Reprodução Lógica, você vai concordar comigo. Ela nem olha para o seu olho, ela vai pegar uma caneta, vai começar a fazer as perguntas e vai falar, qual é o seu nome? Com quem você mora? E vai dar uma olhada para você, que nem eu estou olhando agora. Com quem você mora? Quantos anos você tem? Fala um fato positivo, negativo. Se você já fez o teste, você sabe que é desse jeito. Quem nunca fez, saiba que ela vai fazer desse mesmo jeito. Ela não vai dar atenção para você lá de acordo com o que você acha, imagina ou alguém falou que ela iria dar. Ela vai fazer tipo um desprezo. Por quê? É uma forma básica que ela tem, uma forma técnica lá, de ela demonstrar para verificar como você se sente se você estiver num ambiente hostil, um ambiente diferente, um ambiente que não está te agradando. Tranquilamente, se você pega um profissional da área do mercado, que já tem alguma faculdade ou já um know-how em empresas e já participou de entrevistas, vai ver o seguinte, que isso daí é o normal, ela vai querer desestabilizar você emocionalmente. É o momento de você pegar e começar a iniciar uma conversa. Saber que lá você não está para ser, como eu posso falar, torturado, onde ela pergunta e você responde. Não, lá é uma conversa onde você tem obrigação de conduzir a sua entrevista. Chegar e falar, opa, calma, ela vai saber isso de mim, ela vai saber isso, eu vou falar isso aqui eu vou falar, isso aqui eu não vou falar. E você conduzir a entrevista para se tornar agradável. E não ter aquelas respostas secas. Com quem você mora? Meu pai e minha mãe. O que você gosta de fazer nas horas de folga? Futebol? Isso também não. Tem que ser uma conversa mais amena, não também que nem aqueles candidatos que falam pela boca. Ah, aqui você mora? Ah, moro com a minha mãe fulano de tal, meu pai fulano de tal, também tem um cachorro, tem um gato. Ah, porque eu já morei na... Não, tem que ser objetivo, tem que ser uma conversa legal, uma conversa curta, uma conversa que tenha qualidade. Ou seja, temos que ter o quê? Um sentimento, não aquela coisa de Robocop. Firmeza? Isso eu faço questão de falar para você já ir porque se desconcentrando, parar de ter aquela visão errada do que é entrevista. Não é uma entrevista de emprego onde ela vai querer saber quem você é, com quem você mora. Tem perguntas que você vai achar interessante. Com quem você mora? Qual o seu nome? Quantos anos? Olha que pergunta interessante. Essa pergunta nunca se fez no mundo, vai ser só para você. Só para você ver como essa pergunta é difícil. Qual o seu nome? Você e todo mundo sabe o seu nome. Aliás, está escrito na folha lá. E aí eu pergunto para você, por que ela faz essa pergunta? Por que ela faz essa pergunta? Fala para mim. Se ela sabe o seu nome, se você preencheu esse questionário uma semana atrás, no dia do teste coletivo, ou minutos antes de entrar na sala com ela. Ela faz essa pergunta, filhão, porque ela quer ver se você está sendo Robocop, se você é aquele candidato que repete, que você gravou, que você decorou. Porque se você não conseguir falar para ela qual é o seu nome de forma tranquila, porque você fica nervoso, dá um friozinho na barriga, imagine você com uma arma na mão, prendendo algum ladrão, mão na cabeça, polícia! Vai, cidadão, encosta na parede, entrelaça o dedo sobre a cabeça.
Você vai, cidadão, pelo amor de Deus, vai travar. Ou seja, se ela sabe o seu nome, uma pergunta tranquila, uma pergunta fácil, que qualquer universitário vai responder qual é o seu nome, só vendo na lista, ela quer saber como você vai falar, se você fala de forma tranquila ou não. Ou seja, você tem que colocar a mão na cabeça e pensar, o que ela quer de mim? Ela quer naturalidade, filho. Ela quer segurança, ela quer tranquilidade. Ela quer ver se eu consigo dominar uma simples entrevista, onde ela vai querer perguntar alguns fatores. E você tem que saber disso daí. Fechado? Sabendo dar essa introdução da entrevista, vamos começar a fazer algumas perguntas. Primeiro, como falar da minha vida pessoal? Vou falar da minha vida pessoal, dos meus sentimentos. Gente, filtra. Tem coisas que você tem que filtrar. Você não precisa chegar e ficar falando para ela tudo. Você tem que falar o básico. Seu nome, com quem você mora, suas qualidades, de forma natural. Né? Frustrações pessoais. Pelo amor de Deus. Não precisa chegar para ele e falar, olha, doutor, eu sempre quis ser promovido na minha empresa, mas nunca fui. Ah, doutor, eu não gosto de fazer tal coisa, não gosto de fazer... Ah, porque eu tinha uma namorada, ela me deixou, hoje eu estou chateado, estou desesperado. Ah, porque eu era casado, hoje eu estou acabado. Pelo amor de Deus. Demonstre um pouquinho mais de estrutura. Seja estruturado. Coloque prioridades na sua vida que são prioridades, né? Como que eu vou poder falar dos meus pais? Muita gente tem pai separado. E quando vai conversar com a psicóloga, acha que ela é o quê? Uma psicoterapeuta. Psicóloga que vai lá ficar lá fazendo terapia. Vai ficar conversando com você, vai perguntar por que seu pai se separou, por que sua mãe se separou, qual foi o motivo principal, o que você acha da sua mãe separada, você ama seu pai, você gostaria de ver os dois juntos? Ela começa a entrar nesse meio dessas perguntas absurdas, onde o candidato tem que cortar logo. Ó, doutora, particularmente, não sei qual foi o motivo que meu pai se separou da minha mãe, nem minha mãe se separou do meu pai. Porém, eu sou feliz com os dois, porque os dois conversam comigo, os dois me amam, os dois me respeitam, e ele é um pai maravilhoso. Eu moro com a minha mãe, mas é um pai maravilhoso. E eu não sei, e eu nunca perguntei para minha mãe qual foi o motivo que meu pai foi embora. Ou vice-versa. Qual foi o motivo que minha mãe foi embora? Não compete a você julgar o seu pai e sua mãe, coloca a mão na sua cabeça. Foi por algum motivo que eles foram embora e você não é o culpado, correto? Você não é o culpado. Você está lá, você é o que? É um fruto de um casamento e não deu certo, você não tem que colocar a culpa em você. E tem que deixar claro isso para sua mente e deixar claro para a psicóloga falando com ela. Fechado? Outra coisa, irmãos. Olha, vai falar de irmão? Vamos falar de irmão mais tranquilo. Ó, eu tenho meu irmão tal, coisa simples. Não levanta muito ele, nem abaixa muito ele, fala o basicão. Porque o foco da entrevista é você. É você que é o foco da entrevista. Tudo bem? Filhos, quando vai falar de filho, ela geralmente não pergunta, ela não entra muito nessa esteira assim aprofundada. Nunca vi isso acontecendo, os candidatos que passam por ali, aprovados, que vêm falar comigo, que são mais de 5 mil candidatos aprovados que a gente tem, os candidatos não costumam falar que ela pergunta muito de filho, mas filho você vai falar, eu tenho um filho. É interessante falar que você tem uma família? Lógico que é, porque mostra que você tem uma estrutura familiar. Ou seja, a tendência para você praticar um suicídio é bem menor. Isso daí para a polícia militar é interessante, porque você vai ter mais responsabilidade, você sabe que você não pode pisar na bola, que você tem uma mulher e filho para cuidar. Então para ela, para a polícia militar, é melhor ter uma pessoa que seja casada, estruturada, do que ser um aventureiro aí que veio querer ser um Rambo da vida. Concorda comigo? Fechado? Estudos, saúde. Você tem que colocar o quê? Prioridades. Olha, eu tenho interesse, estou fazendo faculdade, já fiz faculdade, né? Quero melhorar, quero me aperfeiçoar nessa área. Só que não vai chegar e vai falar, doutor, eu estou entrando na Polícia Militar agora, vou me formar, fazer uma faculdade e vou prestar para promotor público, ou para juiz federal, para Polícia Federal. Pelo amor de Deus. Para você colocar a mão na cabeça que você está fazendo o quê? Um trampolim da PM. Se você está usando a PM, você acha que ela vai te contratar para daqui 5 anos você ser mandado embora, você pedir as contas? Você demora 2 anos de estágio probatório, 1 ano em sala de aula, para daqui 7, 8 anos ela falar tchau para você, porque você arrumou um emprego melhor? Não. Você tem que mostrar para ela que você está focado na empresa. Vamos supor que você conhece uma namoradinha, uma menininha no bar, e chega para a menininha e fala assim, você nunca viu uma menininha no bar? Oi, tudo bem? Meu nome é Ronaldo, tudo bem? Ela vai falar, meu nome é Márcia, tudo bem. Oi, Márcia, tudo bem? Você sempre vem aqui? Vem, sempre aqui. Márcia, é o seguinte, eu só quero ficar com você só essa noite, te conhecer, namorar você,
mas amanhã eu já não tô mais com você, porque amanhã eu vou arrumar outra mulher mais bonita. Eu tô mesmo paquerando a fulana da minha rua. Como ela não me deu bola ainda, eu tô fazendo vários concursos para ingressar naquele cargo, tô tentando várias maneiras de conquistar aquela namoradinha. Enquanto ela falar não pra mim, eu vou ficar com você. Quando ela falar, bacaninha, vem, eu te dou um pé na bunda, vou embora, não vou agradecer o que você fez por mim. Aliás, vou falar, muito obrigado por tudo, tá? Fiquei muito feliz em trabalhar nessa empresa e vou trabalhar em outra empresa. Você acha que a PM vai te contratar? Lógico que não, filho. É do mesmo jeito aquele candidato que presta 10 concursos. Ela pergunta pra ele assim: você está inscrito em algum outro concurso? Aí o débil mental vai lá e fala pra ela assim: ah, eu tô na Sabesp, eu tô na Eletropaulo, eu tô no Correio, eu tô na Guarda Municipal de Itaquá, no ASP, no EVP. Você acha que a Polícia Militar vai contratar um candidato desse daí? Que fala pra ela declaradamente que tá paquerando 10 mulheres ao mesmo tempo? Qual mulher que vai ter um relacionamento sério com ele? Nenhum. Por quê? Porque sabe que em qualquer momento ele vai embora. Ou seja, você vai fazer isso? Lógico que você não vai fazer. Fechado? Seus defeitos. Temos que pensar o seguinte: lá não é divã de psiquiatria, você chegar e contar todos os seus defeitos. Também não precisa também mentir e nem omitir. Mas, pô, canaliza seus fatos positivos, seu lado positivo. Pensa de forma positiva. Só vou falar pra ela aquilo que interessar pra você. Ela vai te perguntar, ela não tem bola de cristal. Então você tem que colocar a mão na cabeça e pensar o que eu quero falar. É uma entrevista e você tem que saber isso daí, tudo bem? A sua personalidade. Pelo amor de Deus, não vai me falar que você é uma pessoa impulsiva, agressiva. Quando eu quero fazer eu faço. Não... Verifique o que você está falando, que tem coisas que você não pode nem falar, gente. Tem que colocar a mão na cabeça e refletir, tudo bem? Quando você for falar da sua antiga empresa, você tem que tomar cuidado para você não falar mal. Poxa, não pega bem, você acabou de sair de um casamento e você vai conhecer uma outra mulher e você vai meter o pau nessa outra mulher. Não, porque essa mulher fazia isso, não tomava banho, não limpava a casa, não fazia comida, era uma mulher que não chegava junto comigo, não era minha amiga, não conversava. O que essa nova mulher vai pensar? Amanhã ele vai embora e vai falar isso tudo para todo mundo. Ou seja, olha, não me adaptei, optei por estar nessa empresa, meu objetivo profissional, porque ela é profissional, não é nada de sentimento pardo. Herói na Polícia Militar não existe mais. Herói é aquele que salva vidas e como? É um bombeiro, é um rodoviário, é um policial militar que vai fazer um parto. Esse é o herói. Aquele lá que coloca o peito para tomar tiro não é mais herói hoje em dia. Muda seu contexto. Firmeza? Muda, porque pelo amor de Deus. Hoje em dia, para você pegar um herói na Polícia Militar, o herói é esse daí. O herói é aquele que salva a vida e não coloca a vida dele em risco. Imagina o cara da policial morreu para salvar uma vida. Acabou a Polícia Militar. Tem quase 100 mil homens, 100 mil homens vão ter que contratar 100 mil homens todo ano. Porque vai todo mundo querer se matar para ser herói. É melhor você ser um bom profissional vivo do que um herói morto. Decora essa palavrinha. É melhor ser um herói, é melhor ser um profissional vivo. Sou técnico em segurança pública, mas está vivo, do que um herói estar morto. Porque o herói não vai contar para os netos dele, para os filhos dele, para os bisnetos dele, para o sobrinho dele, para o filho, para a mulher, que o que ele fez deixou de fazer. Ok? Fechado? Outra coisa para a gente também colocar também a mão na cabeça e pensar. Vou conversar com a psicóloga, vou pensar de tal maneira. Ela é um ser humano que nem eu, tem problemas que nem eu. É um contexto que você tem que entender. Ela tem marido, ou ele tem esposa, ele tem filho, ou ela tem filho, ele tem dívida, ou ela tem dívida. Ele que está te entrevistando é um policial militar, ou uma policial militar. Ou seja, está lá trabalhando e muitos deles não querem estar lá. Estão lá por causa do horário. Por causa do horário. Não quer mudar, não quer ir na rua lá para poder trabalhar, prender ladrão, e está lá porque trabalhando como psicólogo. Se for uma psicologia na faculdade, particular, que a PM não paga, a faculdade de ninguém, e foi lá conseguir uma vaga no departamento de seleção e alistamento. Está lá estudando lá, está lá trabalhando lá com vocês. Então é um ser humano. Ele fica doente, fica gripado, fica com febre, dói coluna, é um ser humano. Então quando você for lá, não acha que o psicólogo vai ficar te esperando 100%, tranquilo, com força e vontade. Por quê? Porque ele pode estar com algum problema e ele não pode falar isso para você. Olha, hoje eu estou com um problema aqui, eu vou fazer a entrevista na minha boca. Não vai fazer isso, não vai fazer isso. Mas você tem que entender o seguinte, que é um ser humano e você tem que relevar algumas atitudes dele. E como ser humano, ele erra, como você também vai errar. Isso você tem que colocar na sua cabeça para você fazer uma entrevista boa, sabendo que é um ser humano que está te entrevistando.
que é um policial militar e que vai fazer de tudo para selecionar o melhor candidato para a polícia militar. E se você demonstrar que você é o melhor, você vai ser contratado, filhão. Não tem conversa. A PM ela não vai escolher pela cor. Isso é ótimo na polícia militar. Polícia militar não tem discriminação. Se você é preto, branco, azul, japonês, baixo, gordo, usa óculos, não usa, é careca, não, ela não vai te contratar. Isso eu garanto para você. Eu nunca vi discriminação de cor, sexo, raça, nunca. A polícia militar, ainda mais o processo seletivo, é transparente nesse sentido. Ele quer verificar o seu conteúdo psicológico. Se você está apto a portar uma arma de fogo. E você está apto a portar uma arma de fogo? Você está bem, você está de bem com a sua família? Você respeita a sua esposa? Você respeita a sua namorada? Você respeita a sua mãe? Você respeita o seu pai? Você ama eles? Você escuta o que eles falam? Você dá a liberdade para eles criticarem você? Isso é fundamental para quem quer ter sucesso na vida. As empresas hoje em dia trabalham desse jeito, elas abrem um canal de comunicação para o quê? Para o funcionário, o cliente falar os pontos fracos da empresa. Porque vira a necessidade de crescer, vira essa necessidade. Você tem que também ser o que? Receptivo a ideias novas, a críticas construtivas, para mudar. Fechado? E assim a gente vai passar. Para finalizar, vamos só colocar a mão na cabeça e vamos pensar o seguinte. Chegar uma hora antes, para finalizar aqui, né? Chegar uma hora antes, refrescar a memória, refazer toda aquela minha entrevista mentalmente, falar fatos, pontos positivos, negativo, filhão. Vai ser Papai Noel do mal no inferno. Pega as coisas ruins e joga fora. Você tem que chegar e falar coisa positiva. Imagina você ir lá procurando emprego e contar problema para ela. Eu tinha um aluno meu aqui, chamado Antônio, e esse daí eu nunca vai me esquecer. Quando ele vinha na frente para se apresentar, falar da vida dele para os outros alunos, a sala de aula tinha 40, 50 alunos naquela época lá, há uns 3 anos atrás. Ele só contava coisa negativa, só negativa. E eu falava para ele várias vezes, para com isso, filho, vamos canalizar, vamos positivar. E eu apelidei ele de Papai Noel do mal, porque ele só sabia falar coisa negativa. Ou seja, mãe morreu, pai se separou da mãe antes de morrer, ele morou lá na FEBEM, ele só sofreu, e esse menininho reprovou mais de 6, 7 vezes no psicológico. Por quê? Porque ele só falava negativo. Para trabalhar com ele eu tive que fazer uma terapia intensiva. Peguei acho que 8 milhões de psicólogos, 8 milhões de psiquiatras, médicos para trabalhar com esse menino, porque o menino dava problema. Hoje está na polícia militar, porque hoje em dia ele percebeu que ele tinha que mudar. E você? Vai mudar? Vai mudar ou vai ficar sentado aí? Fechado, senhores, por hoje é só. Um abraço. Vou aconselhar vocês lerem os livros. Tem vários livros para a gente ler, tem vários DVDs. Vamos acompanhar as aulas, sendo sempre motivado para no dia do teste eu estar positivo. Fechado? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau.